Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de Matemática 1 comigo, professor Humberto. Na aula de hoje, nós faremos uma correção sobre a atividade que eu deixei na aula passada, sobre a equação do primeiro grau, tá? Peguem o módulo de vocês e acompanhem aí a nossa correção. Na primeira questão, nós temos o seguinte: entre as sentenças abaixo, assinale com um X aquelas que são do primeiro grau com uma incógnita e em seguida resolva-as. Nós vamos indicar aqui quais são as equações que são consideradas do primeiro grau com uma incógnita. Vamos resolver e vamos dizer por que as outras equações não são do primeiro grau, tá? Então aqui, na equação 1, x mais 4 igual a 9. Tem uma incógnita, tem uma igualdade e a incógnita está elevada ao expoente 1. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau, tá? Vamos resolver. Para resolver, eu vou só pegar esse 4 aqui, que é número, está positivo no primeiro membro, e eu vou passar esse 4 para o segundo membro negativo. Lembra que esse é um resumo das propriedades que nós estudamos antes, mas que eu vou relembrar aqui na correção da atividade, tá? E aí 9 menos 4 dá 5. Ou a lógica, né, turma? O número que somado com 4 dá 9 só pode ser o 5, tá bom? No item 2, 3w ao quadrado é igual a 15. Apesar de ter incógnita e ter igualdade, a nossa incógnita está em grau 2. Então, essa é a equação, na verdade, do segundo grau, tá? Na equação 3, 2y menos 1 maior que 0, tá? Nós temos a incógnita, mas não temos a igualdade, temos o símbolo maior que. Então, nós vamos ver depois que isso aqui, na verdade, será chamada de inequação do primeiro grau, tá? No item 4, 7 mais 1 igual a menos 3, uma variável do primeiro grau e uma igualdade. Então, isso aqui é uma equação do primeiro grau. Qual é o número que somado com o u dá menos 3? Tem que ser um número negativo, né, pessoal? O 7 é positivo, para o resultado dar negativo, tá? Mas só aqui resolvendo, 7 mais 1 igual a menos 3. Esse 7 que está positivo no primeiro membro, antes da igualdade, vai para o segundo membro negativo. Está positivo, passa negativo. E menos 7 menos 3 dá menos 10. 7 menos 10 dá exatamente menos 3. Tá? Equação 5, 4z menos 12 igual a 3z menos 8. Temos aí a incógnita z, tá certo? E do primeiro grau. Então, isso é a equação do primeiro grau. Como é que a gente resolve? Vou pegar esse 3z que está no segundo membro positivo e passar para o primeiro membro negativo. Da mesma maneira que eu vou pegar esse número 12 que está negativo no primeiro membro, passar para o segundo membro positivo. 4z menos 3z dá 1z, ou então só z, e menos 8 mais 12 dá 4. Então, resolvendo a equação 5, o valor de z é 4. Tá? A equação 6 não é uma função, não é a equação do primeiro grau, na verdade, porque esse k está multiplicando quem está aqui dentro do parêntese. E k vezes k acaba dando k ao quadrado. Então, isso aqui é uma equação do segundo grau. Aqui, no item 7, essa equação tem duas variáveis. Então, não é uma equação do primeiro grau com uma incógnita. Na verdade, são duas. E no item 8, né? 4t mais 5 igual a 6t. Tem uma variável do primeiro grau e uma igualdade, então é a equação do primeiro grau. Resolvendo isso aqui, eu vou... Observem, ao invés de passar a letra para o primeiro membro, eu vou passar essa letra aqui, 4t, para o segundo membro. Pode, professor? Pode. Não é obrigado ser letra no primeiro
e número no segundo. O que importa é que separe as duas, letras e número. Um pode ficar no primeiro, o outro pode ficar no segundo, tanto faz, tá? Então esse 4t passou para o segundo membro negativo. 6t menos 4t são 2t's. E esse 2 que está multiplicando o t passa dividindo o 5. Então t vale 5 meios, tá bom? A continuação da questão pede para explicar porque os outros itens não são equações do primeiro grau. Nesse caso, eu já fiz isso para vocês, tá? Segunda questão. Leia o problema a seguir. César gastou R$ 145 em uma loja. Ele comprou um cinto de R$ 35 e um par de sapatos. Quanto ele pagou pelos sapatos? Dentre as equações, assinale e resolva aquela que pode solucionar o problema apresentado. É um problema bem simples, né, na verdade. Mas o que nós vamos fazer é transformar esse problema em uma equação. Tá? Como é que a gente vai saber o quanto ele pagou pelos sapatos? É muito simples. Nós vamos pegar o que ele tinha, não é isso? Ele gastou R$ 145 em uma loja. Comprou um cinto de 35 e um par de sapato. Para saber quanto custou o par de sapato, é quanto falta para o 35 para 145. E nesse caso a ideia é de subtração, tá bom? Então o valor do sapato é 145 menos 35. Então o item correto é o item B. Ou então, 145, que é o valor total gasto, é igual a 35 mais x, tá? Esse 35 pode ser passado aqui para o primeiro membro negativo, tá bom? E depois fazer uma troca aqui no caso dos membros, tá? 145 menos 35 dá 110. Então ele pagou 110 pelo par de sapatos. Tá bom? Problema bem simples. Na terceira questão, escreva a equação associada a cada situação e resolva. Isso aqui é também uma questão de interpretação, na oitava ano. Item A. O triplo da quantia de Adilson mais R$14 é igual a R$50. Quantos reais Adilson tem? Como eu não sei quantos reais ele tem, eu chamo de X, por exemplo. O triplo significa 3 vezes. Então, 3 vezes a quantia de Adilson, que eu não sei quanto é, 3x, mais 14 é igual a 50. Passe esse 14 lá para o segundo membro, negativo. 50 menos 14 dá 36. E o 3 que está multiplicando passa dividindo. 36 por 3 dá 12. Então o Adilson tem R$12. Raquel comprou 3 livros do mesmo valor, pagando com a cédula de R$50 e recebeu R$14 de troco. Quanto custa cada livro? Olha só, a Raquel tinha R$50 e gastou com 3 livros. Como eu não sei quanto é cada livro, chamei de X. E aí 50 menos a quantidade de livro que ela gastou deu 14. Tá? Como é que eu resolvo essa equação, professor? Eu posso, por exemplo, passar esse 3x que está negativo para o segundo membro, ele fica positivo. E o 14 que está positivo para o primeiro membro fica negativo. 50 menos 14 é igual a 3x, tá certo? 50 menos 14 dá 36. E o 3 que está multiplicando o x passa dividindo 36. 36 por 3 dá 12, tá certo? Então, cada livro custou R$12. Coincidentemente, as duas respostas são iguais, né? Na quarta questão, sabendo que o perímetro de cada polígono regular apresentado a seguir é 60 centímetros, lembre que perímetro
é a soma de todos os lados, tá? Então, por exemplo, quando eu somo os três lados do triângulo, o resultado dá 60. Mas no caso são os três lados do triângulo, do quadrado e do pentágono. Tudo dá 60. Escreva e resolva uma equação que permita calcular a medida em centímetros dos seus lados. Se um lado do triângulo é y mais 1 e todas as figuras são regulares, os lados têm a mesma medida. Então, 3 vezes y mais 1, que é a medida de um lado, é igual a 60. Tá certo? Aqui a gente pode resolver da seguinte forma: pegar esse 3 que está multiplicando e passar para cá dividindo. 60 dividido por 3 dá 20. E esse 1 que está somando passa para o segundo membro diminuindo. 20 menos 1, 19. Isso quer dizer que o valor de y é 19, não é o valor do lado. O valor do lado, no caso, é 19 mais 1. Então, cada lado do triângulo vale 20. Tá? No quadrado, como são 4 lados, então 4 vezes 2x menos 5 é igual a 60. Posso pegar esse 4 que está multiplicando 2x menos 5 e passar para cá dividindo. 60 dividido por 4 dá 15. Esse 5 que está diminuindo passa para cá somando. 15 mais 5 dá 20. E o 2 que está multiplicando passa para cá dividindo. 20 dividido por 2 dá 10. Então, o valor de x é 10, não é o valor do lado. Para descobrir o valor de lado, substitui o x por 10. 2 vezes 10 dá 20. 20 menos 5, 15. E aqui no pentágono, são 5 lados, cada um valendo w mais 3. O resultado é 60. Esse 5 que está multiplicando passa para cá diminuindo. 60 dividido por 5 dá 12. E esse 3 que está somando passa para cá diminuindo. 12 menos 3 dá 9. Então, W vale 9. Para achar o valor do lado, 9 mais 3 que dá 12. Então, cada lado mede 12 centímetros. Quinta questão. Sabendo que as caixas vermelhas na balança têm massas iguais, determine qual é o menor número natural que representa a massa dessas caixas. Bom, vamos lá. Desse lado de cada balança, nós temos 4 massas. Então, nesse caso, como eu não sei a medida de cada uma delas, chamo de x. 4x é igual, supondo que a balança esteja em equilíbrio, né? Aqui, de novo, eu tenho mais uma massa que eu chamo de x, mais 100, mais 50. Tá? Se eu passar esse x para o primeiro membro diminuindo, 4x menos x dá 3x. E 100 mais 50 dá 150. O 3 que está multiplicando passa dividindo, 150 dividido por 3 dá 50. Tá bom? Então, se a gente observar, né? Como o prato esquerdo está suportando uma massa maior do que o prato direito, porque na verdade a balança não está em equilíbrio, a gente observa que esse prato está mais baixo, certo? A massa de cada caixa vermelha deve ser maior que 50, tá certo? E maior do que 50, número natural, nesse caso é o 51, tá? Lembrando que para a balança permanecer em equilíbrio, cada caixinha deveria valer 50. Mas como o lado direito está mais pesado, tá ok? E tem mais caixinhas aqui desse lado, tá? Então, nós vamos aumentar para 51, já que ele quer o menor número natural, tá bom? Na sexta questão, observe como Thaís resolveu a equação x sobre 2, a metade de x igual a 2 mais a terça parte de x. Ela fez o seguinte, quem é que está aqui, no caso, fora da ordem, tá? Nós deveríamos ter no primeiro membro letra, no segundo membro só número, tá? Então, esse x sobre 3 aqui, que é a letra, se encontra no lugar errado. Como é que eu faço para eliminar um x sobre 3 positivo?
é só acrescentar um x sobre 3 negativo. E foi o que fez aqui, ó, foi o que ela fez. Mas se ela coloca um x sobre 3 negativo no segundo membro, também tem que colocar 1 no primeiro membro, para valer o chamado princípio de equivalência. Tá? Então, x sobre 3 positivo se elimina com x sobre 3 negativo, e eu fico com essa equaçãozinha aqui. X sobre 2 menos x sobre 3 é igual a 2. E como é que eu resolvo isso, professor? Fazendo o MMC, né? No caso, MMC de 2 e 3 dá 6. Eu posso colocar duas frações diferentes, ou eu posso colocar em uma fração só, não tem problema, tá bom? Então, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. Essa foi a dica dada aqui em cima. Pega o MMC, divide pelo denominador. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x, 3x. Menos 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. Igual a 2. Como os denominadores são iguais, nós podemos repetir e diminuir aqui no caso 3x menos 2x, que dá 1x, tá bom? Para eliminar um 6 que está dividindo, nós vamos colocar um 6 multiplicando em cada membro. É sempre a operação inversa, tá bom? O 6 que está multiplicando se anula com o 6 que está dividindo, sobra x, e 2 vezes 6 dá 12. Ou então, de maneira mais fácil, eu podia fazer o seguinte, pegar esse 6 que está dividindo e passar para cá multiplicando. Seria bem mais prático. Então, 6 vezes 2 que dá 12, tá bom? E agora eu vou resolver o item A para vocês, tá? De maneira semelhante, resolva as equações. X sobre 3 menos 1 é igual a x sobre 6. Quem se encontra, aí no caso, no membro errado, no lugar errado? O 1 negativo se encontra no primeiro membro, era para estar no segundo, porque ele é número. O x sobre 6 é letra, deveria estar no primeiro membro, tá bom? Então, como é que eu elimino um negativo e como é que eu elimino x sobre 3 sobre 6 positivo? O 1 negativo eu elimino somando um positivo, tá certo? Mas se eu coloco um positivo no primeiro membro, também tem que colocar um positivo no segundo membro. E como é que eu elimino esse x sobre 6 positivo? Colocando um x sobre 6 negativo no segundo membro. Mas se eu coloco um x sobre 6 negativo no segundo membro, também tem que colocar um negativo no primeiro membro. Lembrem do princípio de equivalência, tá? Para que tudo isso, professor? Para cancelar um negativo com um positivo e para cancelar o x sobre 6 positivo com x sobre 6 negativo, tá bom? Sobra x sobre 3 menos x sobre 6 é igual a 1. O MMC de 3 e 6, pessoal, é 6, porque o 3, na verdade, é divisor de 6, ou 6 é múltiplo de 3, tá bom? Então, o MMC é 6. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes x, 2x. 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes x é x, menos x, tá bom? 2x menos x dá 1x, dividido por 6 é igual a 1. A pergunta é mais ou menos o seguinte, qual é o número que dividido por 6 dá 1? Só pode ser o próprio 6, né? 6 dividido por 6 dá 1. Ou então, eu pego esse 6 que está dividindo e passo para cá multiplicando. 6 vezes 1 dá 6. Ou eu posso eliminar esse 6 que está dividindo com um 6 multiplicando, tanto aqui no primeiro membro como no segundo. Acaba dando de toda forma x igual a 6. Vocês têm várias maneiras de resolver isso aí, tá bom? Então, essa era a nossa correção. Um abraço para vocês do 8º ano e eu espero a presença de todos no nosso plantão Tira Dúvidas, tá bom? Tchau!